Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de filosofia da linguagem. Como a hora do Enem intenta, nós sempre passamos de uma forma bem geral, discussões que são muito amplas, a gente tenta reduzir aqui para que vocês tenham uma noção geral de onde caminhar. A ideia da virada linguística. Então eu estava dizendo que a linguagem sempre ficou num segundo plano. E desta vez, a partir do século XX para cá, nós vamos ter essa chamada virada linguística. Então essa virada linguística foi essa ideia de trazer a linguagem como ponto principal de estudo até para a filosofia. Alguns autores até disseram o seguinte: a filosofia não tem que dar conta de muita coisa mais, ela deve ficar responsável apenas e somente pela linguagem. Então esse é um ponto bem forte deste linguistic turn. Aí nós vamos ter dois autores, um é o Saussure, que a gente não vai olhar aqui, e o outro vai ser o Wittgenstein, que nós vamos trabalhar. E aí vai surgir as teorias na área da sociologia, como o estruturalismo, entre outras. A partir do século XX nós vamos ter essa guinada para os estudos de linguagem. Para entendermos o que é linguagem, nós precisamos entender os signos, primeiramente. Não é signo do horóscopo nem coisa do tipo. O que é o signo? O signo é uma coisa que está em lugar de outra sobre algum aspecto. O que isso significa? Eu tenho alguma coisa material e eu tenho um signo, um símbolo, que vai dizer sobre essa coisa, sem precisar estar a coisa no mundo real. Então, por exemplo, eu digo maçã. A palavra maçã, ela é um signo. E ela está no lugar da maçã. Por vocês interpretarem esse signo, vocês conseguem, na cabeça de vocês agora, acessar a maçã que está aí. Então, os signos podem ser as palavras, podem ser imagens, podem ser sons, podem ser gestos, enfim, toda forma de comunicação. As placas de trânsito, por exemplo, são signos muito fáceis de dar como exemplo, porque ele vai ter ali um desenho e naquele desenho você precisa saber interpretar o que aquilo representa. Só que os signos se dividem em alguns outros. Então nós temos aí alguns tipos de signo, 3 deles. O primeiro é o signo enquanto ícone. Nós usamos muito esse termo aí nos computadores, Os ícones dos computadores. E também usamos como, aquele sujeito é um ícone da música, aquele outro é um ícone do cinema, e por aí vai. O que significa o signo ícone? Ele é sempre do tipo semelhança. Algo que é semelhante a aquilo outro. Então, no computador, quando você lá abre o seu Windows, vai estar sempre aqueles ícones na área de trabalho. Então, para representar o meu computador, vai estar um computadorzinho desenhado lá. Para representar uma pasta de arquivos, vai ter um desenho de uma pasta. Então, são do tipo semelhança. Você vê o ícone, vê a semelhança e interpreta aquele signo. E quando a gente fala sobre um ícone da música? Porque ele é semelhante àquilo que representa a música. Esse cara, ele é tão bom artista que ele é um ícone da música, ele representa aquilo que é a verdadeira música. Segundo tipo de signo é o indicativo ou índice. É quando o signo indica alguma coisa e ele está relacionado na ideia de causa e efeito. Então, por exemplo, você sai na rua e vê que a rua está molhada, toda ela. Isso é um indicativo, é um indício de que houve uma chuva agora há pouco. Esse é um tipo de signo que nós precisamos interpretar, causa e efeito. Então nós vemos o efeito, que é a rua molhada, e nós ligamos a causa, que foi a chuva que molhou toda a rua. E nós temos o signo tipo símbolo. E o tipo símbolo vai ser sempre uma convenção arbitrária. O que é isso? Lembrem lá da placa de trânsito?
As placas de trânsito precisam ter um significado. E para isso, a galera reúne ali na sala os caras lá dos trânsitos, vão definir, olha, este símbolo aqui vai significar A, esse outro símbolo vai significar B, etc, etc, etc. Quando você é bebê, você vai aprender esses símbolos. A sua mãe vai apontar para ela mesma e dizer, mamãe. Aí você vai dizer vaca. Ela falou, não, mamãe. Você vaca. Não, por quê? Ela está tentando te ensinar o símbolo correto. Então você não pode chamar a sua mãe de vaca, porque ela é sua mãe. Isso é arbitrário por esse motivo. Alguém já deu os nomes. Você já nasce, esses símbolos já estão dados. Nós, enquanto da filosofia, nós precisamos focar no símbolo, porque ele é o mais denso, o mais difícil. Então vamos dizer o que é o símbolo. O uso de signos intersubjetivos que possibilitam a comunicação. Então, quando eu falo de símbolo, vai ser sempre o uso de signos intersubjetivos que possibilitam a comunicação. O que é intersubjetivo? Subjetividade somos nós, indivíduos, cada um no seu quadrado. Inter são a relação entre estes sujeitos, por isso, intersubjetivos. Porque nós compartilhamos essa rede de símbolos. E é só esse compartilhamento de símbolos que permite a nossa comunicação. Agora nós vamos ver algumas teorias da linguagem. Nós temos infinitas delas e teorias extremamente densas. Então aqui nós vamos pegar alguns pontos, recortar alguns pontos, até porque nem vocês e nem eu consigo abarcar todas elas. A primeira vai ser a ideia da linguagem relacionada com a natureza. O que isso significa? É a tentativa de nós descobrirmos a verdadeira relação entre o signo e a coisa. Então, de um lado você tem a coisa e de outro lado você tem o signo, aquilo que representa ela. Muitos teóricos dessa vertente vão dizer assim: o signo precisa representar fielmente a coisa. Nós precisamos estudar a linguagem para que cada vez mais o signo seja fiel à coisa e seja basicamente idêntico a ela. Como se fosse um cálculo matemático. O cálculo matemático precisa ser fiel à natureza. Exemplo, você vai construir uma ponte. Se você não seguir as leis da natureza e não fizer os cálculos corretos, em algum momento essa ponte vai cair. Do outro lado, nós vamos ter a teoria da linguagem de convenção. E ela vai dizer o seguinte, aquilo que a gente falou sobre os símbolos. Vai ser sempre um fruto de um acordo, um contrato entre os homens, né, a humanidade. Portanto, nós não temos que ir até a coisa e tentar deixar o símbolo tão fiel quanto a coisa. Mas nós mesmos vamos reunir entre nós e decidir a melhor forma de entender o que é aquilo ou aquilo outro. Então, nós vamos pegar essa briga entre a natureza e a convenção. Fazer com que a linguagem seja fiel à realidade ou entender que, na verdade, ela nunca vai ser fiel. Vai ser nós que decidimos o que significa determinado símbolo. Do lado da natureza, nós vamos ter um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein. Escreveu suas principais obras nesse período. O Wittgenstein, ele vai dizer o seguinte: a linguagem tem como objetivo explicar como podemos representar o mundo real através da linguagem. Então, aquilo que eu disse, nós temos que olhar para o mundo, observar o mundo da maneira mais criteriosa possível e, a partir disso, construir uma linguagem que seja idêntica ao real. É como se eu fosse fazer o seguinte: eu tenho um território e eu vou desenhar um mapa desse território. Esse mapa tem que ser perfeito, tem que ser calculado milimetricamente, tem que ser bastante científico. O mapa vai ser a linguagem. É isso que o Wittgenstein está dizendo. Nós precisamos, então, criar mapas de territórios que sejam perfeitos.
criar uma linguagem perfeita. Por quê? Porque aí agora que eu estou conversando com vocês, tudo que vocês ouvirem precisa ser 100% entendido, de forma clara e objetiva. Então essa é a função da linguagem, que nesse momento agora, nessa aula, eu aqui falando um monte de abobrinha, vocês precisam saber que abobrinha é essa que eu estou falando. E aí nós vamos ter um outro defensor da outra teoria, que vai ser a convenção. E esse cara também se chama Ludwig Wittgenstein. Não é coincidência, na verdade é o mesmo autor. Ele é meio maluco. Wittgenstein escreve essa obra e aí ele abandona a faculdade, vai morar no campo, passa 10 anos, ele volta e escreve outra obra para discordar dele mesmo. É um movimento muito interessante aí do Wittgenstein. Então ele escreve outro livro para refutar ele mesmo de 10 anos atrás. E aqui o Wittgenstein apresenta outra proposta da linguagem. Ele vai dizer, na verdade, é no uso que as palavras adquirem significado. Vamos tentar explicar o que é isso de forma bem simples e rápida. Nós temos o costume de entender a tradução da palavra. Você não sabe o significado dela, você abre o dicionário e lá vai estar a palavra e aquilo que ela significa. Então, o primeiro Wittgenstein, ele tenta fazer isso. Vamos fazer com que a nossa linguagem seja tão real quanto a realidade. Mas agora, o segundo Wittgenstein vai dizer assim, pessoal, na verdade, o significado da linguagem se dá no uso, no cotidiano, na ação, no dia a dia. O que eu quero dizer? Eu uso as palavras não pelo significado que ela tem no dicionário, mas pelo significado que eu dou para ela naquele momento. Um exemplo simples. Às vezes o sujeito diz o seguinte, eu odeio a minha mãe. Odeio ela. Se você olhar no dicionário o significado da palavra ódio, vai ter lá coisas terríveis, absurdas. Aí você pensa, nossa, como essa pessoa odeia a própria mãe. Mas aí você pergunta para ela, mas espera aí, por que você odeia sua mãe? Aí ele vai dizer, porque ela me manda lavar a louça e arrumar minha cama. Entendem que o ódio que ele está utilizando não é o ódio do dicionário. Ele transforma todo o significado do ódio do dicionário para o uso dele. E é isso que o Wittgenstein, então, propõe. Essa minha ideia antiga de querer que as palavras sejam igual à realidade, ela não é tão verdadeira, porque nós usamos as palavras da forma que ela vem na ação. Por isso, o significado está no uso. Vai depender do contexto, do dia, da hora, de quem está falando, etc. O Wittgenstein, então, começa a relativizar a linguagem. Agora, nós vamos ver o segundo filósofo de hoje, que é um cara chamado Austin, e ele vai criar a teoria dos atos de fala, seguindo essa tendência do Wittgenstein. Quando a gente está se comunicando, seja de que maneira for, nós vamos ter sempre dois tipos de proferimentos, que está aí do lado esquerdo. Nós vamos ter os proferimentos constatativos e os performativos. Muito simples. Um proferimento constatativo é quando eu estou constatando alguma coisa. Eu pus o exemplo aí. A noite está fria. Quando eu digo a noite está fria, isso não quer dizer nada. Eu não estou falando de um fato. Isso é só uma sentença. E aí eu vou verificar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Como? Saindo na rua, fazendo experimentos científicos, né? Porque não deixa de ser. E aí eu vou descobrir se essa sentença é verdadeira ou falsa. O fato em si, ele não é verdadeiro nem falso. Isso é muito importante. O que é verdadeiro ou falso é a sentença. E o proferimento performativo é uma ação. Eu dei como exemplo, vou à garagem. Não tem como eu verificar a veracidade ou falsidade disso. Do outro lado, nós temos a teoria dos atos de fala. E aqui está a parte interessante. O Austin vai dizer o seguinte, na nossa comunicação, por exemplo, essa que nós estamos tendo agora,
que inclusive envolve esse mundo digital, tem 3 etapas: locucionária, ilocucionária e, por último, perlocucionária. Esses nomes bonitinhos aí. O que é a parte locucionária? É quando o sujeito profere uma sentença e essa sentença precisa ter sentido. Nesses minutos de aula, eu proferi várias sentenças. Todas elas precisam ter vários sentidos para que haja compreensão de quem está me ouvindo. Então, primeiro ato, falar, simplesmente, ou comunicar, seja por gestos, pela palavra, pela música, por uma pintura, o que for, toda forma de linguagem. Segundo, o ato ilocucionário. O que é isso? É a intencionalidade da fala. É aquilo que o locutor, é aquilo que ele está querendo dizer. Então eu estou querendo dizer que isso, que aquilo outro, que A, que B, que C, que D, etc. Então eu formo uma palavra e eu quero dizer alguma coisa com isso. Nesse momento, a minha intenção das minhas falas é que vocês tenham compreensão da linguagem, da filosofia da linguagem, dos estudos, etc. Terceiro ato é o perlocucionário, que é o seguinte: são os efeitos causados nos ouvintes, no caso, vocês aí, nesse momento. E esses efeitos, eu não tenho controle sobre ele. Às vezes eu estou proferindo uma sentença, eu tenho determinada intenção em proferir essa sentença, mas vocês que estão ouvindo vão entender completamente diferente aquilo que era a minha intenção. E aqui vai gerar uma série de problemas de comunicação. Se vocês querem entender bem isso, arrumem um namorado ou namorada. Vocês vão ver como que é se desentender o tempo todo, porque ninguém compreende esses 3 movimentos. E aí fica um negócio terrível. E aqui eu trouxe um quadrinho para a gente exemplificar esse tipo de atos de fala. Mamãe, diz o garoto, eu tenho um problema com bebidas. Oh meu Deus, time, você só tem 6 anos. Isso é culpa sua, Bob. Provavelmente o pai dele. Minha culpa? Talvez se você passasse mais tempo com ele. Nosso filho de 6 anos tem um problema com bebidas. Com toda maldita certeza, ele não precisa de um modelo de pai como você. Eu não tenho feito nada além de me dedicar a esta família e recebo isso em troca, diz o pai todo injuriado. Eu vou embora. A mãe diz, ótimo. Eu não preciso de você e time com certeza também não precisa. O pai aí vai embora. Então a mãe pergunta, não chore, time. Vai dar tudo certo. Nós ficaremos bem sem o seu pai. Time, eu quero que você me fale sobre o seu problema com bebidas. Fale comigo, time. Conte sobre o seu problema com bebidas. O garotinho aí suspira, pega alguma coisa na mochila e ele lê. Se Joey bebeu 1 litro de suco e Tom bebeu 2, quantos os 2 beberam juntos? Entenderam a ideia? O garoto diz todo inocente que tem um problema com bebidas. Aquilo que a sentença foi expressa e a intencionalidade do garoto era uma coisa, mas como foi recebido pela mãe e depois pelo pai, foi outra coisa extremamente diferente. Os pais chegam a brigarem, até se separarem, por causa desse mal entendido. E, na verdade, a intenção do garoto era absolutamente outra. Então, a reação da mãe é ficar em silêncio. Estão vendo os problemas que a linguagem pode trazer e como nós precisamos estudar bastante, com cuidado? Então, nós vimos a teoria do Wittgenstein, nós vimos a teoria do Austin, de forma bem geral, e agora nós vamos ver a teoria do filósofo Ernst Cassirer. E ele vai dizer que o homem é um animal simbólico. Obviamente, depois de tanta gente falar em linguagem, fica difícil concluir o contrário. O tempo todo a gente cria símbolos para nos comunicarmos. Nós pensamos através de símbolos. Conseguem pensar sem usar palavras? Vocês conseguem pensar sem usar imagens? Conseguem pensar sem usar gestos?
sem usar sons, o Cassirer, então, vai classificar 4 grandes sistemas simbólicos. O primeiro vai ser o sistema mitológico, vai ser todo um sistema de símbolos que envolve as grandes mitologias, nós não vamos entrar a fundo aqui. O segundo vai ser o sistema religioso, que difere um pouquinho do mito, porque é aqui entra a esfera do sagrado, e a nossa tentativa enquanto meros mortais de retornar a esse sagrado. Nós viemos de Deus e precisamos voltar a Ele. Diferente do mito, o mito separa bem os deuses e os homens. Nós temos o sistema científico, que é esse que vocês usam o dia a dia na escola, na sala de aula. E nós temos o grande sistema simbólico, que é o sistema artístico, que é através da arte. Nós vimos a arte na filosofia estética algumas semanas atrás. E aqui entra um outro conceito, que lá do Wittgenstein, que é muito interessante, que é a ideia dos jogos de linguagem. O que é isso, os jogos de linguagem? Muito simples. Cada jogo, cada sistema de símbolo tem a sua regra. Então vejam bem, você está numa quadra jogando vôlei. Então o vôlei tem suas regras, o seu local, o seu esquema de como jogar, a maneira de jogar. Assim que você terminou de jogar vôlei, você desce de uma quadra e vai para outra, onde o pessoal está jogando futebol. E aí você, na linha, pensando no vôlei, pega a bola com a mão. Quando você joga na linha, você não pode pôr a mão na bola. Cada jogo tem a sua regra. O Wittgenstein e o Cassirer, concordando com o Wittgenstein, vai dizer o seguinte: cada desses grandes sistemas simbólicos tem regras. E quando você tenta adentrar em um desses grandes sistemas, você precisa também adentrar nas suas regras. É por isso que é muito difícil você ter um diálogo entre a religião e a ciência. E por aí vai. Porque cada desses grandes sistemas utilizam uma regra diferente. E aí, para você adentrar em cada mundo, você precisa seguir as regras específicas. Por isso que um artista sempre se dá mal numa aula de trigonometria. Porque o artista não enxerga o mundo de acordo com ângulos corretos e perfeitos. E da mesma forma, o matemático vê aquelas pinturas todas espalhafatosas do artista e fica meio louco. Cadê a razão nisso aqui? Cadê o ordenamento? Entendem? Vocês, enquanto estão na escola, estão aprendendo o tempo todo o esquema do científico, dos símbolos científicos, o tempo todo. Mas aí você saiu da escola e foi à igreja. Ali é um outro tipo de regra, um outro tipo de linguagem, que é uma linguagem religiosa. Então você sai da escola dizendo que o nosso mundo começou pelo Big Bang e entra na igreja ouvindo dizendo que tem um ser superior que criou todos nós. E aí isso entra em conflito. E é isso que o Cassirer nos está alertando. Esses conflitos são devidos aos diferentes símbolos, às diferentes formas de olhar para o mundo. Aí a gente se pergunta: existe um correto e um errado? Vou usar aqui, que é o Michel Foucault. E o Michel Foucault vai trabalhar esse seguinte texto. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral. De verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam os uns e outros, as técnicas e procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. O que o Foucault está dizendo aqui? Cada época, cada sociedade vai definir um sistema simbólico para ele entender aquilo que é verdadeiro ou falso. E esse sistema simbólico que é definido na teoria Foucaultiana é através do poder. Nós não vamos entrar em detalhes aqui. Portanto, por exemplo,
A Idade Média definiu como sistema simbólico preferido o sistema simbólico religioso. A Antiguidade preferiu o mitológico. O nosso tempo hoje prefere o científico. Nós elegemos o científico como o único sistema simbólico possível e que tem que ser acima de todos os outros. E escondemos o resto, jogamos para a lata do lixo. Tanto o religioso como o mitológico e o mais triste deles, o artístico. E aí a gente tem que pensar de forma científica o tempo todo. Esse é o nosso tempo. Como se deu isso? Não vamos entrar em detalhes, isso é assunto para outra aula. Segundo questionamento, nós vamos ter com Theodor Adorno, outro filósofo do século XX. Apesar do Adorno ser o referencial aqui, eu peguei um trecho do Cassirer, mas que representa bem o que os dois pensam. Cada palavra limita o objeto que pretende designar e que, ao limitá-lo, o falsifica. Ou seja, a palavra falsifica a coisa. Vejam bem que loucura. Através da fixação da palavra, o conteúdo é extraído do fluxo incessante do devir, do vir a ser, no qual se encontra, sendo, portanto, apreendido, não de acordo com a sua totalidade, mas tão somente representado em uma determinação unilateral. O que isso significa, turma? Na medida que eu tenho um objeto e eu dou nome para este objeto, eu estou limitando o que ele é. Estou fechando ele num conjunto de significados. E na medida que eu fecho ele nesse conjunto de significados, dessa forma simbólica, eu estou falseando esse objeto, porque ele é muito mais que isso. Eu digo, isso é um fone de ouvido. Não é. Isso aqui é um plástico, é uma molécula, é um átomo, tem nêutrons, neutrinos, a minha luz está falhando. E quando eu uso uma palavra para determiná-lo, eu acabo escondendo tudo aquilo que ele é. Isso a gente vê em a ideia do devir. As coisas sempre mudam, de tempos em tempos. Os próprios conceitos também mudam. Vamos para a última, que é o do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é um filósofo da ciência. Nós não trabalhamos ainda a filosofia da ciência, quem sabe mais para frente. Ele vai dizer: línguas diferentes impõem ao mundo estruturas diferentes. O que isso significa? Você, aí, sujeitinho, quando você olha para o mundo, é como se você colocasse um óculos e olhasse para o mundo com esses óculos. O que esses óculos representam? O sistema simbólico que você aprendeu, a sua língua. Podemos dizer, o português. Você olha para o mundo sempre em português. Isso significa que o cara da Inglaterra, o cara lá do Moçambique, o cara lá da Tunísia, ele tem diferentes óculos, diferentes formas de olhar para o mundo. Olha que loucura. Pensem nesses 2, 3, 4 sujeitos se reunindo para conversar. A zona que não seria. Mas nenhuma deve ser aceita como verdadeira ou rejeitada como falsa. Nenhuma dá acesso privilegiado ao mundo real, em vez de um mundo inventado. Ele está dizendo aqui o seguinte: beleza, cada um tem uma forma de olhar para o mundo, mas nenhuma é mais privilegiada que a outra. Nenhum sistema simbólico é mais privilegiado ou tem a ideia de verdade em cima dela. E para fechar o Thomas Kuhn, ele vai trabalhar a ideia de paradigma, mas eu não vou entrar em detalhe agora por questão de tempo. Pensem bem, o nosso sistema hoje definiu a ciência como o sistema simbólico preferido. E aí, em questão de relação de poder, nós dizemos, a ciência é isso aqui e morreu Bahia, se virem. Por relação de poder, por legitimação, a ciência é a única detentora da verdade. Olha o perigo disso. Hoje nós temos uma galera da Terra plana, nós temos uma galera da antivacina, um povo aí que talvez eles não sejam contrários à vacina ou não sejam contrários à Terra redonda. Pode ser que eles sejam contrários a essa ditadura, podemos dizer assim, da ciência. Quem deu essa legitimidade para o cientista dizer o que o mundo é?
Os cientistas acertam nas coisas. Acertam? O que a gente sabe sobre a gravidade? Quem disse que o louco precisa ser tratado com determinado medicamento? Entendem? São essas questões. Isso é muito bom com o Foucault também, para quem quiser estudar. Por último, tem essa imagem dessa mocinha e desse rapaz. Esse slide é o original, eu nem modifiquei ele não, só passei para o português. Vem essa seguinte mensagem: uma imagem vale mais que 1000 palavras? Depois dessa aula de hoje, vocês precisam me dizer o seguinte: não. 1000 palavras tem muito mais significados, muito mais símbolos e inúmeros signos do que uma imagem. Uma imagem pequeno, é quase nada perto de 1000 palavras. E esse é um problema social grave que a gente tem hoje. Hoje, muita gente comunica através de memes, através de alguns caracteres na internet. E esses sistemas simbólicos são muito limitados. Os teóricos do século XX diziam até o seguinte: os países mais desenvolvidos são aqueles que têm as línguas mais ricas, porque eles entendiam dessa maneira. Quando eu tenho um sistema simbólico muito amplo, eu vou ter uma amplitude do mundo muito maior. Mas cada vez que eu diminuo o meu sistema de símbolos, mais burro eu sou, para ser direto, mais ignorante. Então, quando eu comunico através de memes e de 140 caracteres, eu estou limitando a comunicação de uma forma tão brutal que isso é um problema. Vejam bem, o português é uma língua tão rica e a gente ainda continua importando os termos gringos, né? Ainda mais do inglês, que é uma língua muito mais pobre. Tá correto combater as fake news? As notícias falsas? Tá, continuem. Mas isso não vai resolver o problema. Só vai resolver o problema quando nós tivermos símbolos, sistemas simbólicos de comunicação muito maiores e mais eficientes. Ele não precisa alguém dizer para ele que essa notícia é falsa ou verdadeira. Ele por si próprio, através da sua condição, consegue chegar a esse resultado. Então, depois da aula de hoje, desse geral da filosofia da linguagem, espero que vocês não repitam esta imagem. Ou não. Como eu disse, quem sou eu para dizer o que é verdadeiro ou falso? Quem sou eu para legitimar alguma coisa só porque eu sou professor, ou porque a filosofia disse, ou porque o Wittgenstein escreveu assim? Tá certo? Enfim, tá aí as teorias da linguagem.